A doutrina espírita. Já estava com saudade já, né? Por conta do carnaval a gente não se viu. Carnaval bom. Então, para esse carnaval foram 2 semanas para a gente pensar sobre o tema, né? Que foi proposto na última segunda-feira que a gente se encontrou, que é a benevolência, né? Que o Eco vai já falar sobre isso. Aqueles avisos de praxe, às segundas-feiras a gente começa a semana com um curso introdutório da doutrina espírita, né? Aí na quarta-feira tem um estudo mais aprofundado, que é sobre a revista espírita. Às quintas-feiras nós temos aquele encontro de pensamento às 22 horas, que é a prece pelos doentes, né? Aos sábados tem a evangelioterapia. E o tratamento espiritual acontece às segundas e sábados, né, Horário? Mas o atendimento fraterno é segunda, quarta e sábados. E tem o trabalho com os idosos, que volta do recesso, né? O trabalho com os idosos é os segundos e quartos sábados do mês, a partir das 8 horas, né? É muito trabalho, é muito interessante esse trabalho. E quem quiser vir participar, está convidado, porque trabalho não falta. Desculpa, qual é? Segundos e quartos sábados de cada mês. Eles estavam de recesso, né? E agora voltam às atividades normais agora em março. Né? É o próximo sábado? Já é o próximo sábado. Né? Esse é o primeiro, Então, nós começarmos a nossa reunião. Como é um curso introdutório, a gente fala assim, sempre a gente está dando uma pitadinha, isso tem a ver com a doutrina espírita. Hoje a gente vai fazer um pequeno, uma introdução sobre esse período do carnaval, tudo que aconteceu, né? Mas antes a gente vai ouvir a prece do seu Raimundo, né? Para começar os nossos trabalhos. Porque todo espírita, quando vai começar um trabalho ou alguma atividade, mesmo administrativa, a gente tem o costume de fazer a prece, né, e pedir proteção aos bons espíritos. Boa noite a todos. Boa noite. Quem quiser pode fechar os olhos, quem não quer também fique à vontade, que a gente é iluminado da mesma maneira. Vamos começando assim. Deus, Pai amantíssimo, provedor de todos os recursos em suma das nossas necessidades. Estamos aqui mais uma vez e em nome de todos eu digo que estamos agradecidos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, absolvendo a qualidade desse trabalho que é passado para nós através dessa equipe, no intuito de nos iluminar, para somar ao nosso crescimento espiritual e ao nosso conhecimento adquirido, para o nosso melhoramento na senda do progresso. Né? Agradecemos também pela saúde, pela paz, pela alegria que temos de estarmos vivos, graças a Deus, meu Senhor. E estamos aqui mais uma vez reunidos para participar desse trabalho maravilhoso. Que tenhamos bom proveito e que assim seja. Homem da prece bonita. Homem da prece bonita. Ela cantou, viu? Eu vou passar agora a palavra para o Érico, que vai falar sobre a benevolência, né, que faz pelo Evangelho. Boa noite a todos. Boa noite. Um bom retorno. Agora a gente vai recomeçar, retomar os nossos estudos. E eu vou buscar a benevolência no capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. A benevolência é uma palavra que aparece em vários capítulos. Então, eu tive que eleger um que se adequasse a hoje, né, para a gente fazer uma reflexão, que está lá na afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo,
produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando fala face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. Não basta que os lábios desfilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. Bom, vamos falar de benevolência, porque a benevolência a gente já associa à bondade, a ser bondoso, a ser afável, a ser doce, a ser prestativo, né? A fazer o bem, a praticar a caridade, né? A caridade a benevolência é uma das características da caridade, que é o foco do espiritismo, né? A gente praticar a caridade. A gente está praticando a caridade, seja de que forma for, a gente está fazendo bem. A gente está sendo benevolente. A gente é benevolente quando a gente está no nosso local de trabalho e trabalha diretamente com o público e sabe receber aquela pessoa que nos chega da melhor maneira possível. Muitas vezes com suas dores, com as suas angústias, e muitas vezes ela quer ser só escutada. E quando a gente escuta alguém de coração aberto, a gente está sendo benevolente. Quando a gente vê que alguém está moado no canto e vai saber o que está acontecendo, a gente está sendo benevolente. Então, todas as nossas ações que são positivas em relação ao próximo, ao ser humano, até mesmo aos animais, né? A gente está sendo benevolente. Então, benevolente contextualiza várias das nossas atitudes, várias das nossas práticas. Não é fácil a gente ser benevolente. Muitas vezes a gente é desafiado. Muitas vezes a gente cai na armadilha e acaba correspondendo ao que a outra pessoa espera. Mas é um esforço. Tudo que a gente faz não é assim fácil, depende do nosso esforço, da nossa luta, do nosso querer fazer. E é isso que a gente tem que querer fazer, a gente tem que querer ser caridoso e benevolente. Obrigado, meu. A gente quer agradecer. Como é difícil, é difícil a gente ser benevolente, que é uma das características do homem de bem, né? É a benevolência, se colocar no lugar do outro. Eu falei que a gente ia fazer uma introdução rápida aqui sobre esse período que a gente ficou sem se ver, né? Espero que dê certo aqui. E o espírito brinca carnaval? Claro que brinca. Claro que brinca. Né? Bota até peruca. É porque a gente passa esse período. Fecharam o centro espírita por conta do carnaval. Como assim espírita brinca carnaval? Como nós estamos num curso de introdução à doutrina espírita, eu acho pertinente a gente explicar esse tipo de coisa, né? Que é uma coisa tão comum entre os
espírita, mas quem está iniciando, né? Tem que saber. Olha, aí a gente viu isso aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. O que Paulo de Tarso diz, porém, é maior que isso, porque ainda que seja lícito, pode não ser conveniente, pode não edificar. Eis o princípio da moral, da consciência, de viver buscando o equilíbrio e o bem-estar geral, e não apenas o próprio, que o Edson acabou de falar, né? Viver o outro, né? Então, quem busca o equilíbrio, quem está na doutrina espírita, né? Que tem o sentimento de espírito imortal, que a gente fala sempre do reino dos céus, a gente fala que o reino dos céus é aonde? Dentro de nós mesmos, né? A nossa consciência tranquila. Porque ser espírita dentro de um centro espírita é muito fácil. Oh, meu amigo, que saudade, muita paz. Mas lá fora, o ônibus lotado, a mão encravada, o outro vai e pisa. Aí é teste, né? Aí no carnaval é um teste. Quem é espírita, que traz o equilíbrio dentro de si, que conhece as leis divinas, né? E não deixa de cumpri-las, vem no carnaval numa boa, sabendo o equilíbrio, né? Sabendo todas essas coisas. Porque aí entra o livre-arbítrio, a gente conhece o livre-arbítrio. Quanto mais livre-arbítrio, mais responsabilidade a gente tem, né? Tem a lei de causa e efeito, nós somos conhecedores da lei de causa e efeito. Então, o espírita, conhecedor dessas leis, ele vai saber se comportar em qualquer situação, em qualquer ambiente que ele esteja. Tá certo? Tá todo mundo entendendo? Aí eu antigamente dizia assim, eu vou brincar com carnaval, que eu sou espírita, eu não sou espírito, mas está errado, eu estava errada. Porque o espírito é a alma dos homens que já morreram. Então, vamos dizer que adoro o carnaval. Mentira. Adoro o carnaval. Quando eu desencarno, eu continuo com os meus anseios, com os meus desejos, com as minhas aptidões. Eu continuo a mesma pessoa, gente, a mesma individualidade. Então, se eu fui uma pessoa que gostava da folia, quando eu desencarno, que tem a folia, eu estou lá. Né? Então, tudo isso o espírita que sabe, que está estudando os princípios da doutrina espírita, é conhecedor disso tudo. A Dani quiser falar alguma coisa, pessoal? Tá bom, chefe. Isso aqui foi um aviso que o pessoal do magnetismo passou, eu copiei só uma parte. Aviso importante. Amigos, boa tarde. Enfim, em virtude da situação vivida pela nossa cidade, pelo fato do tratamento do magnetismo terminar muito tarde, quase sempre, depois das 22 horas, pensando na segurança de todos os assistidos e trabalhadores, não acontecerá a reunião. Aí o texto se... aí explicando também, foi colocado nos grupos de WhatsApp e tudo. Quer dizer que o espírita não vai se reunir no centro por conta da segurança? E o espírita tem medo da morte? Silêncio, não segredo. Verdade. Segredo. Quer dizer que o pessoal fechou o centro espírita por conta da segurança? E o espírita tem medo da morte? A questão não é o medo da morte, é saber o valor que tem a vida, né? Exato. Olha aí. O Espírito soprou nos ouvidos dele. Nosso aluno. Nosso aluno, orgulho. Olha,
finalzinho de novembro, dezembro, né? Termina, eu acho que na próxima segunda. Já vimos as leis divinas ou naturais. São leis divinas, leis de Deus, imutáveis, estudamos todas essas leis. Ó. Lei do progresso, da igualdade, da liberdade que a gente vai continuar hoje. Aí, no que eu falei, o espírito tem medo da morte, lá embaixo, ó, a lei de conservação, que a gente já estudou. A lei de conservação. Não é porque a gente não tem medo da morte que a gente vai se expor a ela. Tem que ter responsabilidade, né? Ó, no Livro dos Espíritos, questão 854, do fato de ser infalível a hora da morte, pode-se deduzir que sejam inúteis as precauções que tomamos para evitá-la? Não, visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. Então, a gente tem responsabilidade sobre esse corpo que nos foi emprestado para cumprirmos as nossas provas, né? As nossas expiações. Não é porque a gente não tem medo da morte que vai lá no meio do tiroteio. Nem tem medo da morte. Não é? Não é assim. Tem que ter prudência, né? Aí, só para falar assim, sobre a gente fala sobre os princípios da doutrina espírita, a gente conversando com uma amiga que não é espírita, ela diz assim, uma espírita é uma coisa assim muito engraçada, né? Interessante. Vocês não acreditam no céu, não acreditam no inferno quando morrem, não tem a dor, dentro de um ser espírito não tem um anjo, uma vela, não tem um santo, né? Tem grupo de oração? Tem grupo de oração. Ixi, como tem? Isso é o que o espírito mais pede. Meu amigo, olha por mim. Agora eu pergunto, né? Não, Amália? Então. Qualquer sofrimento que a gente pede pro outro. Meu amigo, reze por mim, ore por mim. Grupo de oração, tem grupo de oração. Não existe hierarquia, né? Não, a gente não tem um papado. A gente respeita Allan Kardec por ele ter codificado a doutrina, mas não é a personificação da doutrina espírita. Isso tudo a gente viu no primeiro capítulo do nosso estudo, né? Sabemos das nossas responsabilidades sobre as nossas escolhas, né? Quis brincar o carnaval, então, passou dos limites, responda às consequências. Tem que saber o que, como disse no outro slide, saber os limites, saber se comportar. Isso não precisa ninguém ficar vigiando o outro, não. Não tem ninguém vigiando ninguém, não. Eu vou dizer quem que eu vou dizer lá? O André Luiz. Eu vou dizer o André Luiz. Cada um tem que se vigiar, porque cada um vai responder por si, não é? E sobre o medo da morte, né? Que eu já até comentei isso, que o meu marido tinha mania de dizer assim, mas tão engraçado os sepultamentos de espírita, o povo faz cantar. Os cantos espírita, o sepultamento está acontecendo e o pessoal cantando música espírita. Isso porque lá na minha família o pessoal me desespera, todo mundo, eu quero ir também. Eu quero me com ele, né? Não estou julgando, não. É só título de brincadeira mesmo, que a gente está nesse. E a última, só para a gente terminar, é uma conversa que eu tive com uma amiga também espírita, para você ver como o espírita é uma coisa engraçada, né? Eu conversando com uma amiga espírita e ela estava com o pai doentinho, né? Aí eu passei uns dias sem falar com ela. Aí quando eu falei com ela, aí perguntei, como é que você está? Como é que está seu pai? Aí ela disse, está ótimo, mais vivo do que nunca. Até hoje eu não sei, fiquei com vergonha de perguntar se o pai dela tinha desencarnado. Porque pro espírita mais vivo do que nunca é desencarnado, né? Aí eu não sei se o pai
esperança na vida futura, né? Aí essa conversa vai assim, como é que está seu pai? Está bem, mais vivo do que nunca. Será que ele desencarnou? E abertamente perguntar. É de espírito para espírita, né? Parece que sim, né? Eu tinha tirado a dúvida, né? Olha, me desculpe a broquice, mas afinal, ele está aqui, eu passo para o plano espiritual mesmo. Eu já estava. Então vamos lá, voltar. A gente falou sobre esse período de carnaval, né? Sobre o medo da morte, o medo de como estava a situação, que graças a Deus está sendo resolvida, né? Agora vamos para o nosso estudo. A gente começou segunda-feira atrasada. A lei de liberdade. Oi? Há 15 dias atrás. Então a gente já viu isso aqui tudinho, a liberdade natural e a escravidão. E hoje a gente leu pouquíssimos slides, porque foi muito comentado, né? Então terminou aqui. Vai dar tempo de terminar. Eu acho que não vai dar tempo de terminar não, mas a gente vai fazer o possível. Vamos lá. Porque não é importante que a gente corra com o estudo. O importante é que todo mundo saia daqui compreendendo o que foi dito. Mesmo que a gente passe uma aula toda com um slide só, né, André? Isso é verdade. Então vamos lá. Sem contar que para eu ler melhor eu fico longe. É a data de vencimento. À medida que o ser humano evolui, cresce com ele a responsabilidade sobre seus atos, sobre suas manifestações verbais e até mesmo sobre os seus pensamentos. Nós estamos falando sobre a lei de liberdade, né? Nesse estágio evolutivo, passa a compreender que a liberdade não se traduz por fazer ou deixar de fazer determinada coisa irresponsavelmente. Passa a medir a sua linha de ação de maneira que esta não atinja desastrosamente o próximo. Compreende, enfim, que sua liberdade termina onde começa a do próximo. Isso a gente até comentou na segunda-feira, há 15 dias, né? Sobre a liberdade de um começar terminar quando começar do outro, né? A vontade própria, ou livre-arbítrio, é, então, exercitada de uma maneira mais coerente, mais responsável. O livre-arbítrio é definido como a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. Olha, a responsabilidade de cada um, né? Ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes, de querer ou agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria mérito em praticar o bem ou evitar o mal, pois a vontade e a liberdade do espírito, não sendo exercitadas, o homem não seria mais do que um autômato. Pelo livre-arbítrio, ao contrário, passa o indivíduo a ser arquiteto da sua própria vida, da sua felicidade ou infelicidade. Olha o céu e o inferno aí, né? Da maior ou menor responsabilidade em qualquer ato que pratique. Ficou claro, gente? Alguém tem alguma dúvida? Comentários, alunos. Porque tá tão bem explicadinho, né? Às vezes demonstrando. Tem um tópicozinho que. Será que eu concordo com tudo isso, né, gente? Nessa questão do livre-arbítrio? Eu concordo com o que ele está dizendo aí. A gente passa a ser, pelo livre-arbítrio, a gente passa a ser o quê? O arquiteto da nossa própria felicidade. Porque senão não teria. Pelas nossas decisões. Hã? Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Se não fosse. Somente pelas nossas escolhas. Se não fosse o livre-arbítrio, não teria mérito, né? A gente escolheu bem, né? Isso. Aí não teria mérito nenhum, teríamos autômatos, né? Porque às vezes, né, gente, certas dificuldades que nós passamos, é difícil a gente entender isso. Inclusive, eu tenho uma família muito grande, atualmente tenho 2 irmãos que estão, assim, dificuldades, e aí a gente fica tentando conversar sem fazer julgamento, né? Porque nós todos temos as nossas limitações, mas a gente vê de forma bem lógica, dentro desse conceito que a gente está vendo aqui,
que na verdade, né, gente, tudo é resultante das nossas ações, da nossa felicidade e infelicidade. Às vezes tem coisas que fogem, assim, assim, puxa, o que foi que eu fiz? Eu não recordo, porque só a gente conhecendo a doutrina espírita, essa questão dessa simultaneidade entre a minha vida presente e a minha vida passada, tendo essa relação, só quando a gente conhece a doutrina espírita, isso parece lógico. Se a gente não conhece, fica realmente difícil. As situações da agora, né, que eu passo, de desamor, de desemprego, de uma dificuldade afetiva, de uma separação, da perda de um ser querido, tudo isso às vezes, né? Puxa, por que acontece isso comigo? Então, só quando a gente conhece esse viés da doutrina espírita, assim, que tudo é feito, tudo é resultante das nossas ações, felizes ou infelizes, consciente e às vezes inconscientemente, todo mundo quer ser feliz, mas às vezes a gente faz alguma coisa pelo esse livre-arbítrio que sem querer eu estou me prejudicando. É a mensagem inicial que o Hélio acabou de ler, né? Sobre o que? Sobre a benevolência. Eu tenho necessidade de ser benevolente. O que é ser benevolente? É ser gentil, é ser amável, é ser cortês. Mas isso, como a mensagem diz assim, bem direitinho, cuidado, isso tem que ser de coração, não espontaneamente. Porque o verniz da educação faz a gente falar bonito, tal, aqui no centro espírita, mas lá dentro, no fundo, é igual aquela história do coxinha, com a pessoa das cordas. Espírito, sei da onde. Não vale assim. Essa questão da benevolência, né, gente, da gentileza, tem que ser natural. Todo mundo que vê aquela pessoa e percebe, chegou a Dona Maria. Quem é a Dona Maria? É aquela pessoa, a Maria. Gentil, amável, está sempre feliz, está sempre com a palavra, né? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência, porque nós temos necessidade de, embora as nossas problemáticas, que todo mundo aqui tem, seja qual for, embora essa problemática, o outro ali, ela ali, não sabe do meu problema. Então eu não posso transferir a minha mágoa, a minha angústia, o meu azedume para ele ali, para ela. Não. Isso aqui é a minha história. Você chega, né? Como é que está o dia? Quando terminar, eu digo. Como é que está o dia? Olha, uma simpatia total. A pessoa nunca mais vai perguntar nada, né, gente? Então, é por aí essas questões que a gente tem que ter. Por quê, né, meus amigos? A nossa felicidade, a simpatia das pessoas, a empatia, o envolvimento, essa gentileza, uma habilidade das pessoas comigo, depende de quem? Delas ou de mim? Depende de mim. Eu tenho que ser gentil, passar essa habilidade que as pessoas automaticamente vão me devolver. Não é isso, Rosângela? Ok? Mas se eu deixo falar, não fica caladinho não, pelo amor de Deus. Não, eu começo a falar e Rosângela pronto. Tá bom? Ok? Vamos lá. Também tem aquela questão, Rodana, já que você estava falando aí, é assim, de não pensar assim, eu não posso sofrer porque eu tenho que ver que tem uma pessoa que sofre mais do que eu. Né? Quer dizer que eu tenho que me sentir feliz porque tem uma pessoa que sofre mais do que eu? Não, tem que dar a mão para a pessoa que está, né? Necessitando da ajuda. Da né? ajuda, do apoio, né? Ou então, assim, como eu falei na aula passada, eu vou fazer caridade porque eu vou receber em dobro, né? Eu vou ser grato porque tudo me vem, se a pessoa, quer dizer, tudo depende da intenção da pessoa. Da Né? intenção. Ali, O que vem é o que vai, é o que sai, né? Você transmite, você gera em si. Mas já é um começo, a pessoa já é um passo ela fazendo isso, porque um dia faremos com felicidade de ver o outro feliz, né? É o nosso propósito maior, da gente sentir felicidade na felicidade do outro. Né?
A liberdade e o livre-arbítrio têm uma correlação fundamental na criatura humana e aumentam de acordo com a sua elevação e conhecimento, que a gente vive falando, né, também aqui. Se por um lado temos a liberdade de pensar, falar e agir, por outro lado, o livre-arbítrio nos confere a responsabilidade dos próprios atos, por terem sido eles praticados livremente e por nossa própria vontade. Pense na responsabilidade aí, São diretamente proporcionais, né? O livre-arbítrio é a responsabilidade. Quanto mais livre-arbítrio, mais responsabilidade. Você não pode cobrar de uma criança discernimento que você cobra de um adulto. Aí a gente compara o espírito que ainda não tem evolução espiritual, maturidade espiritual, para um espírito que já tem, né, um grau evolutivo maior. Posso passar? A sujeição absoluta de um homem a outro homem é um erro gravíssimo de consequências desastrosas para quem o pratica. A escravidão, seja ela física, intelectual, socioeconômica, é sempre um abuso da força e que tende a desaparecer com o progresso da humanidade. É um atentado à natureza, onde tudo é harmonia e equilíbrio. Quem arbitrariamente desfere golpes cerceando a liberdade dos outros, escravizando-os pelos diversos processos que o mundo moderno oferece, sofre a natural consequência, e essa é a vergasta da dor, que desperta e corrige, educa e levanta para os tirocínios elevados da vida. Quer comentar? Diz aí o que é, né, gente? Que a sujeição de um homem ao outro, né? Sujeição é um erro gravíssimo de consequências desastrosas para quem o pratica. é porque é uma forma de você o quê? De você cercear, limitar, né? Essa questão da liberdade. Tipo escravizado. É um tipo de escravidão, né? Ou seja, Submissão. nós não podemos cercear a liberdade do outro, mesmo que a gente perceba que, como se diz, essa pessoa tem um nível inferior ao nível do conhecimento. Isso não me dá o direito, né, gente? Deus cercear a liberdade dessa pessoa. Por isso que ele fala aqui, ó, tende a desaparecer com o progresso da humanidade. Isso. A escravidão, seja ela física, intelectual, socioeconômica, é sempre abuso da força e que tende a desaparecer com o progresso da humanidade. Será que a gente vê isso hoje? Mas só tem, gente. Está um desastre. É um absurdo. As pessoas se acham Não tem jeito de se expressar. porque tem um nível intelectual, porque tem não sei o que, escraviza o outro. Gente, isso é absurdo. E o que a gente conhece, que a gente está vendo aqui, que quanto é maior o meu conhecimento, a minha evolução, maior aumenta a minha responsabilidade perante o outro. Eu faço exatamente o contrário. Por isso que está a lástima que está aí, gente. É uma casta lá em cima que acha, né? Porque não compreenderam ainda. E aí o que acontece? Mantém uma cadeia enorme de pessoas na escravidão do conhecimento, né? Da liberdade de expressão, respeita as coisas mais primordiais, que é o direito de expressão, né? O direito da sua expressão religiosa, da sua opção sexual, de tudo que é direito do ser humano, gente. Nós estamos sendo o quê? Sendo escravizados por isso. Até a própria cor, o negro. Sim. Sim. Não é isso? É a cor. Então, por aí, né, gente, a gente vai ver o nível de inferioridade que a humanidade ainda está. Lamentavelmente. Diga, Mas Marcelo. é que a submissão fica tão arregada na do outro, que o outro não consegue nem mais pensar. Ele só passa, ele pensa pelaquele que está fazendo a submissão dele. Isso. Né? É tão forte. É forte. Que ele não consegue mais. A gente acaba ficando caladinho ali, pronto, né? Não vou mais.
E aí, quando a gente fala umas coisas que a gente acabou de passar agora, né, porque a gente vê esse autoritarismo acontecendo, né, e tem sempre aquele outro que vai ter que calar, porque tem um lá que diz assim, não é assim, vai ser assim, e acabou. E aí? Não é para ser bem assim. Não é isso, gente? Isso impede o progresso como um todo. Porque nós estamos aqui, pessoal, nós estamos aqui para crescermos todos. Crescermos a nível da sociedade, das instituições, mas também isso é ligado, interligado. Crescermos espiritualmente. Então, se eu, enquanto cidadão, eu escravizo o outro, eu não estou me libertando. Eu também estou ainda me inferiorizando enquanto espírito. Moralmente, né? Isso. Olha aí, essa frase aí. Coube ao cristianismo mostrar que, perante Deus, só existe uma espécie de homens e que, mais ou menos puros e elevados, eles são pela cor da epiderme ou do sangue, mas pelo Espírito, isto é, pela melhor compreensão que tenham das coisas e principalmente pela bondade que imprime a seus atos. Quer dizer, para Deus só existe uma espécie, né, de homem. A benevolência, Né? Para Deus só existe um tipo de criatura, o ser humano. Nós todos somos espíritos, aqui almas encarnadas. Todos nós aqui somos, como diz Kardec, né? Almas encarnadas, somos espíritos. A cor da pele não importa, dos olhos, a religião, tolice, gente. Criar dificuldade por conta das religiões, ignorância espiritual, vaidade humana, tá? Porque Deus nos vê, somos criaturas. E aí, quais são as leis dele? Nós sabemos. E somos aqui no começo da reunião, só uma que a gente vê que está dentro do ângulo, do vértice da virtude, e nós fazemos o que? Absolutamente quase nada. Quase nada. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Um dia, como diz a canção, vai demorar uns milênios, mas vai chegar lá. Uns milênios, viu? Se Deus quiser. Vamos lá, né? Uma distinção. Uma distinção que faz logo no começo. Pode fazer, por favor? Voltar? Sim. É ali, ó, mais ou menos puros, né? É uma divisão que é feita, mas que todos nós chegaremos a essa parte para ser puro. Então, tem lógico, você tem que fazer essa divisão para que aconteça essa purificação, entre aspas, né? Do espírito. Isso, Para a exatamente. elevação. São uns promovendo outros, né, Márcio? Agora, os demais coisas não, porque são todos iguais. Isso. acho que eu gosto de porque Quem? O Arthur. Eu já não vou comentar. Não sei qual foi a promessa que ele fez. E ficar quietinho. Tem que passar outro slide. Não vai não, acho que não vai. não. A Rosângela é danada. Liberdade de pensar e de consciência, né? Vamos lá. A liberdade Passista de se pensamento dirigindo e de à ação sala de constituem passe. atributos essenciais do espírito, outorgados por Deus ao criar. E, ó, liberdade de pensamento, gente, né? Ó, constitui atributos essenciais do espírito, outorgado por Deus. Essa liberdade da gente agir, da gente pensar, não é direito seu não de mandar em mim, não. É Deus. Deus que outorgou para nós. Eu preciso me expressar. Deixa eu dizer alguma coisa, independente da escala que você está. A liberdade de pensar é sempre ilimitada, porquanto ninguém pode tomar o pensamento alheio, aprisionando-o. Assim ensina os Espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 833, ao responderem que no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Quanto muito ainda pela inferioridade e imperfeição de nossa civilização, tenta-se conter a manifestação exterior do pensamento, ou seja, a liberdade de expressão. Jamais eu posso
você pensar. Como é que eu posso? Não pense isso. Pense não, viu, Beto? Não pense isso não. Você não vai pensar isso. Como? A pessoa já está pensando. Eu já estou pensando. Eu vou te matar. Nem que, né? Mas a pessoa. Às vezes você faz ainda. Vou botar um cartaz assim, ó, não leia. Né? Porque, gente, é um atributo do Espírito dado a gente por Deus, meu amigo. É maravilhoso. Aí agora tem aquela história. Eu penso bem e penso mal, né? Porque é livre-arbítrio. Ou seja, Só nós temos essa capacidade, né? ou eu penso que você pensa. Então, né, pessoal? Então não tem condição. E essa faculdade é que nos dá, ele fala, ilimitada, né? Ela nos dá a liberdade desse voo que a gente faz. E o pensamento é algo, gente, maravilhoso. Principalmente para nós que estamos dentro desse laboratório espírita, né? A gente está aqui trabalhando, foi tu que apagou, você que apagou. É um espírito. Tive que aparecer. Obrigado, viu, filho? Então, pessoal, olha, o pensamento dentro do laboratório, que é a Casa Espírita, né, Rosângela, é uma ferramenta fundamental em todas as nossas atividades. Por quê? Porque é através do pensamento que nós estamos em conexão permanente com o mundo espiritual, com os espíritos, pessoal. Falando em liberdade, nessa questão do pensamento, eu me lembrei de Mandela, né? Que esteve preso, e mesmo assim ele se considerava livre. Isso. Né? E sempre sonhou com a liberdade. Né? Então a gente precisa respeitar determinadas situações, pessoal, que em outros bancos religiosos, com todo respeito que a gente anda, infelizmente, há concepções diferentes. A gente fala aqui, a gente tem que ter respeito pelo ser humano, independente da religiosidade dele. Nós não somos melhores do que eles, mas eles não entendem dessa forma. Não existe a melhor religião. Não existe a religião que salva, me desculpe. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Não existe a religião que salva. Ah, não, cara, não, tem não. Qual foi a religião de Jesus? Era católico, era crente, era espírita, era um bandista, Jesus? Jesus é o amor. Faça, né? Faça ao próximo aquilo que ele faz. Ama teu Deus, que é teu Pai Criador. Olha aí, Pai de nós todinho. Ao teu próximo, como a ti mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas, a sabedoria. Assim Jesus. Aí eu quero ter Jesus para mim aqui, dentro do centro espírita, o meu Jesus. Aí tem outra palavra que é o meu Jesus da palavra, o meu Deus, o meu. Não é assim. Né? É ilimitado. Deus é nosso Pai, Deus é o nosso Criador de todas as criaturas, nos vê todos da mesma maneira, todos da mesma forma. Liberdade de pensar e de consciência, né? Se há algo que escapa a qualquer opressão, é a liberdade de pensamento. Olha aí, tá vendo? Se há algo que escapa a qualquer opressão, é a liberdade de pensamento. Somente por ela pode um homem gozar de liberdade absoluta. Ninguém consegue aprisionar o pensamento de outrem, embora possa entravar na liberdade de exprimi-lo. Pela ação da lei do progresso, a liberdade em todas as suas modalidades evolui, especialmente a liberdade de pensar, pois atualmente já não vivemos na época do crer ou morrer, como acontecia nos tempos da Inquisição ou Santo Ofício. Momentos difíceis, esse aí, né, gente? Inquisição, Santo Ofício, ou seja, era o poder. Aí a gente sabe, a igreja era o poder, ela que mandava, que ditava. E aí você poderia até pensar, mas você não podia agir. E aí a gente sabe quantos mártires dentro da própria igreja católica. Quantos mártires? Porque a igreja oprimia, era a dona da verdade, né? A gente sabe as histórias dos santos, né? Que se tornaram mártires porque tinham um contato com a espiritualidade
viam e tinham que dizer, renegar, para que a igreja mantivesse a verdade. Na verdade, de século para século, menos dificuldade encontra o homem para pensar sem peias. E cada geração que surge, mais ampla se tornam as garantias individuais no tange, acho que é no que tange, né? No que tange a inviolabilidade do fórum íntimo. Evidencia-se bem distinta a liberdade de pensar e de agir, pois enquanto a primeira se exerce com maior amplidão, sem barreiras, a última padece de extensas e profundas limitações. Interessante isso aí, ó. A época da codificação, os Espíritos já diziam que de século para século menos dificuldade a gente iria encontrar para pensar sem as peias, né? Sem as amarras, não é isso, gente? A cada geração que surge, mais amplo se tornam as garantias individuais, no que tange a inviolabilidade do fórum íntimo. Ou seja, a gente sabe que evoluiu bastante nesse sentido do pensar, porque já não estamos mais no tempo do Santo Ofício da Inquisição, mas ainda existem muitas limitações em alguns campos, né? Ainda existe muita arbitrariedade, muita censura, né? Em alguns segmentos, infelizmente. Estamos passando por muito processo. Eu acredito, para muita gente